Provérbios capítulo 18. Hoje estaremos falando sobre buscar o equilíbrio, né? Como é que eu faço para buscar o equilíbrio? Provérbio 18 vem falando para a gente e ele alerta para o perigo das pessoas que são insensatas e não só isso, ele destaca aqui a necessidade que as pessoas têm de ter equilíbrio em tudo para ser sensato e ser sábio. Por isso, o autor bíblico, né, Salomão, começa falando sobre versículo 1 ao versículo 8, sobre você ter sensatez, equilíbrio nas palavras, você tem sensatez, equilíbrio nos seus sentimentos e também você ter sensatez, equilíbrio nas suas atitudes, como você vai estar atuando, você vai estar ali com suas atitudes. Todo tipo de exagero, de radicalismo, isso é perigoso. Por isso, você precisa ali buscar o equilíbrio sempre na sua vida e eu julgo que em tudo você deveria buscar o equilíbrio. Bem, vamos começar então a leitura de Provérbios capítulo 18. Eu vou ler aqui na Bíblia a linguagem de hoje, porque ela nos traz um aspecto mais claro sobre o que eu quero falar hoje para vocês, tá bom? Eu sempre estou lendo aqui na João Ferreira de Almeida, que deve ser a que você tem, mas hoje eu quero ler na linguagem de hoje. Versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 18, Provérbios. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Ó, quem é solitário, e busca só o seu próprio interesse e se opõe aqui à sabedoria, aos bons conselhos. Será que você é uma pessoa que só quer ficar sozinho, solitário, quer fazer tudo sozinho? Será que este é o seu caso? Bem, o autor bíblico declara que quem gosta de estar na companhia, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só pensa em si mesmo, só está interessado em si mesmo. É uma fonte de egoísmo. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Olha só, mais uma vez, o camarada que é desequilibrado, ele só quer falar, mas ele não quer aprender. Ele não quer buscar o conhecimento aqui. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Tá aí o pessoal que suja o próprio nome, né? Que coloca. Lembra que no capítulo anterior ele falou para você não ficar como fiador de ninguém, porque você estaria sujando o seu próprio nome e vai passar vergonha. Pessoa vem, fala com você e tudo mais, e você chega lá e dá seu nome no lugar. Você vai passar vergonha. Os maus são desprezados. E quem suja seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Perceba mais uma vez o autor bíblico falando que linguagem, ela pode ser profunda, mas ela precisa ser equilibrada aqui. Veja, versículo 6: quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo começa a falar besteira, o que ele está pedindo o quê? É trazer a maldade sobre si, é trazer uma surra, correção sobre si. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Quando o tolo, fala, ele causa uma desgraça. Será que quando você fala, você acaba trazendo opróbrio a você? Será que quando você fala, você acaba trazendo a dificuldade para a sua própria vida? Os mexericos, né, os fofoqueiros, são são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Versículo 8. A boca do tolo é a própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E as palavras do difamador, daquele que é fofoqueiro, são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Veja, é gostoso às vezes fazer fofocas, mas você deveria ter equilíbrio nisso daí, porque ela pode se voltar contra você.
Eu falo porque nessa primeira perícope de Salomão aqui, ele declara que as nossas palavras, elas expressam realmente o que nós somos. Lembra que ele falou nos versos, nos capítulos anteriores, que o coração, a boca fala do que o coração está cheio? Se não falhar, foi o capítulo 12 ou 13. Você lembra disso? Então, perceba que se falamos coisas que são boas, né? Se falamos coisas boas, nós seremos pessoas boas, mas se anunciamos o mal, nós podemos cair em maldição, porque você está atraindo esse mal para você. Então, quando você for falar, quando você for abrir sua boca, não fique abrindo sua boca para falar mal. Não fique abrindo sua boca para reclamar. Não fique abrindo sua boca para fazer coisas que vão atrair negatividade para você. Porque lembre-se que à luz de Salomão, ele diz que o falar é o partir inicial de uma construção do pensamento. Então, se você fala daquilo que o seu pensamento, que não é o coração órgão, né, físico que bombeia o sangue, mas sim quando fala coração, fala das emoções, fala do subconsciente. Quando ele fala, toda vez que a Bíblia fala de coração, ela não está falando necessariamente do músculo que bombeia o sangue, mas quando ela fala, olha, guarde o que está em seu coração, cuidado com o que está no seu subconsciente. Cuidado com o que você está traindo para sua mente, para o âmago da sua mente, para a parte mais escondida da sua mente. Perceba, querido irmão, que o próprio autor declara que, por isso, é muito importante ter equilíbrio nas palavras. Eu falei a vocês, à luz de Salomão, há uns 5 capítulos atrás, que ele fala sobre nós modularmos a nossa voz quando formos falar. Nós projetarmos a nossa voz quando formos falar. Aqui ele fala também algo parecido, só que com uma nuance a mais. Ele fala que é necessário que não somente você se posicione, mas que você tenha equilíbrio para você não pesar demais a mão ou para que você não seja muito tímido ao falar, ao desenvolver o seu pensamento. Por que ele diz? Porque deveríamos pensar antes de falar. Ele diz isso porque é preciso ficar calado ou esperar para responder. Tem gente que não fica calado. Tem gente que não responde no momento certo. Ou quando responde, responde no momento errado. Parece que alguns não têm o discernimento para saber adequar, modular a linguagem, modular a voz. E por isso essas pessoas, à luz de Salomão, acabam trazendo o desequilíbrio para dentro do seu lar e a destruição para os seus. É sabido, de acordo com Salomão, que é no processo do ato de falar que você constrói o seu imaginário, como Tolkien declara. Também é necessário que você absorva que o que dizemos vem do íntimo, como ele diz, né? Vem do coração ali, vem do íntimo do nosso ser. E também atinge as pessoas, como é declarado no versículo 4. O que você fala vem do íntimo da sua alma e também alcança as pessoas, correndo o risco de ferir o seu próximo. E por isso ele declara que os lábios do tolo entram em discussão e a sua boca clama por açoites. Ou seja, aquilo que o insensato fala vai acabar ferindo o próximo. Portanto, além de ser armadilha para você mesmo, o versículo 7 diz, né? As palavras sem a sensatez ou as palavras do difamador são como comida fina, o alimento que pode ser bom ou pode ser ruim. Eu penso que você deveria reavaliar como você fala em casa. Eu lembro que você deveria reavaliar como você fala com os filhos. Eu lembro que você deveria reavaliar como você fala com algumas pessoas. Eu penso que você deveria reavaliar como você fala com você mesmo. Será que a sua linguagem sempre te bota para baixo? Será que o que você fala sempre você é tacanho, se colocando para baixo, que você não presta isso aí? Você deveria avaliar. Você deveria reavaliar. Equilíbrio nas suas palavras. Olha, eu sei que nem sempre nós seres humanos estamos assim no alto, nem sempre nós estamos pleno e bem. Eu penso que em algum momento da sua vida você vai ter ali os seus altos e baixos da vida. Mas se você não avaliar quem você é como essência, você é a imagem e semelhança do Criador, se você não avaliar para o seu propósito de vida, para que o Senhor te chamou nessa terra,
você vai acabar se machucando. Você deveria, sim, modular sua linguagem, porque ela é a construção do seu imaginário. Ela é a construção do seu ser, ou melhor, a linguagem é aquilo que está guardado no seu coração e você coloca para fora. E quando você coloca para fora, tem palavras que não voltam atrás. Sabe? Você pode até quebrar um vidro, uma vidraça de alguém. Você pode até pedir perdão porque você quebrou a vidraça de alguém. Mas ela não tem como se colar novamente. Você pode até brigar com alguém, você pode até ter uma palavra muito dura, mas às vezes você não vai ter condição de colar novamente aquilo que você destruiu com suas palavras. Cuidado, porque talvez você esteja destruindo o seu próprio casamento por causa da sua linguagem. Cuidado, talvez você esteja destruindo o seu emprego porque você não sabe lidar direito com as pessoas do trabalho. Você esteja destruindo o seu emocional porque você não sabe lidar consigo mesmo. Cuidado, porque quebrou a vidraça, não tem. Por mais que você peça perdão pra gente, olha, perdão por ter quebrado, ok. Então cola minha vidraça, não tem como fazer isso. Você vai ter que comprar uma nova, vai ter que colocar no lugar. Isso vai ser dispendioso para você. Você acabou explodindo uma ponte. Para você reconstruir uma ponte de novo ao coração da pessoa a quem você ofendeu, ixi, você leva um tempo. Então, Salomão fala que deveríamos ter equilíbrio na palavra. Há um segundo aspecto que Salomão declara aqui, equilíbrio também nos sentimentos. Veja que ele fala no versículo 9 ao 17 o seguinte: quem é inteligente no seu trabalho já é irmão do quem é negligente, desculpe. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Você é negligente nas suas atividades, você é irmão de quem estraga. Ah, a pessoa estraga demais, estraga o sonho, estraga a saúde, estraga a vida. Por quê? Porque ele é negligente no trabalho dele. Ele não é responsável. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Vai perder recursos financeiros. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para lá, o justo corre para ela e está seguro. Ó, torre forte é o nome do Senhor. O justo vai correr para quem? Para a torre do Senhor. Se você deseja ter segurança, não estabeleça sua segurança nas suas finanças. Não estabeleça sua segurança em você mesmo. Não estabeleça sua segurança nas coisas que você tem, nem mesmo nos seus recursos financeiros. Por quê? Porque ela não é uma fonte segura para ti. Mas o autor bíblico diz: torre forte é o quê? Deus, o Senhor, que segura você. O Senhor que vai te apoiar. O Senhor é a torre forte. O justo corre para ela. Os bens do rico são a sua cidade forte, a sua cidade fortificada. E, segundo imagina, uma alta muralha. Olha um outro aspecto que ele fala. No jogo da sua vida, no xadrez da sua vida, você é o rei, sua esposa é a rainha, você tem ali o seu bispo, o seu pastor, a vida espiritual, você tem ali os seus cavalos, que são os seus guerreiros, certo? Os seus filhos, aqueles que estão trabalhando para você, são os seus guerreiros. Você tem os peões que estão ali dando a vida por você ou se sacrificando para que você, o rei, esteja bem protegido. E você tem ali a torre. A torre no jogo do xadrez, ela é o quê? Elas são os bens do governante. A torre protege o rei. Seu dinheiro, de acordo com Salomão, os bens do rico são a sua fortaleza, a sua cidade fortificada, a sua torre. E segundo imagina, uma alta muralha. Então, para o rico, para aquele que tem recursos financeiros, o colchão de liquidez são os seus recursos financeiros. Você deveria ter uma torre. Deus o livre, sua mulher adoece. Deus o livre, acontece alguma coisa. Você não tem um recurso algum guardado. Você vive comendo o seu queijo todo dia e você não está guardando nenhum recurso. Cuidado com isso, porque você pode estar no jogo da sua vida sem a sua torre. No jogo do seu xadrez, você pode estar sem a sua fortaleza ali. E aí, então, você pode expor sua família. Você pode acabar expondo os seus filhos.
Olha, aconteceu uma coisa, quebrou uma perna. Meu Deus, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Vai, chama pelos parentes, chama por alguém, para alguém te dar fazer uma caridade para ti e tudo. Mas você, como sacerdote do lar, você, como líder da sua própria vida, deveria aprender com Salomão, porque os ricos, eles têm a sua fortificação, que são os seus recursos financeiros. E segundo imagina, ele tem uma alta muralha. Não deveríamos confiar nossas forças nisso, mas isso deveria ser o nosso colchão de liquidez. Isso deveria ser a nossa fortaleza, a nossa mínima segurança. Sabe que deveríamos também, à luz dos sentimentos que nós temos, responder antes de ouvir. É tolice e vergonha. Tem gente que é ansioso demais. Eu tava conversando com um cara, e esse cara é muito ansioso. E a gente via a ansiedade dele, a gente via a ansiedade dele no falar, porque ele não deixava a gente falar. Já viu gente assim? Que está se atropelando, você vai falando, a pessoa não deixa você falar? Olha o que Salomão diz. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você deveria parar e ouvir primeiro e depois responder. Às vezes, nem responder, para não, porque a pessoa pode até pensar que você é burro, mas quando você abriu a boca, o cara teve certeza. Então é melhor ficar calado, pelo menos para o pessoal ficar na dúvida. Perceba que responder antes de ouvir é tolice. Tem gente que é ansioso no falar e responde, fala tudo. Sabe? Ninguém te perguntou sobre tua vida. Ninguém te perguntou sobre tua história. Ninguém te perguntou nem sobre tuas dores. Mas você vai lá e já fala tudo. Daqui a pouco você dá quase a senha do cartão para a pessoa. É, porque minha família, não sei o quê, eu também tive essa dificuldade quando era pequeno, porque o céu, o mar. Poxa, não abra assim. Você acha que falar isso é uma forma de você ser amigo e criar uma ponte de amizade, contar um pouco da sua história? Não faça isso porque é tolice. Falar sem antes te perguntarem. Você tem que falar na medida que vão te perguntando. Se não te perguntarem, não fale. Só se for um amigo, alguém do coração, alguém do peito e tudo. Mas tem gente, sabe que não, muito transparente não serve para nada. Você deveria guardar seu coração, como Salomão declara, em outros versos que nós já lemos. Tem coisas que são íntimas que você não deveria estar falando. Problema de casamento, problema de dificuldade no seu matrimônio, você não deveria estar falando isso para ninguém. Se for falar, fale para alguém que é assim próximo seu e que vai poder te ajudar. Porque tem gente que você fala que nem a te ajudar vai poder. Aí você pode dizer, eu preciso desabafar. Desabafar com Deus. Cuidado, cuidado. Quem você traz para dentro da sua casa. Talvez quem você traga para dentro da sua casa traga energias que vão te machucar. Traga visões que vão te levar à bancarrota. Não seja uma pessoa, cuidado com o tipo de amizade que você tem. Podem ser pessoas que não estejam e não queiram ir para o mesmo lugar que você. Cuidado com o tipo de relacionamento que você tem, porque podem ser pessoas que sejam traidoras, podem ser pessoas que sejam falsas, podem ser pessoas que não queiram ir para o mesmo lugar. Cuidado. Sua casa, seu coração é um ambiente íntimo. Você deveria equilibrar, avaliar os seus sentimentos. Tem gente que não sabe direito o turbilhão que existe dos seus sentimentos porque não se conhece. Está com 40 anos e não se conhece ainda, não entende algumas coisas. Você deveria, de 40 anos, né? É a idade da maturidade, né? Espera-se que ao menos no quarentão você seja um pouco mais maduro e não faça algumas tolices, não faça algumas meninices. Bem, responder antes de ouvir é tolice, de acordo com Salomão. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Ó, você tem um espírito firme, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Pessoas que são reclamonas, pessoas que têm o espírito abatido, pessoas que estão com problemas emocionais, podem ter problemas e desenvolver problemas de depressão, síndrome do pânico. Aí o Salomão diz aqui: quem é que pode aguentar quando você está com o espírito abatido? Ninguém vai aguentar, você não vai se aguentar, quem está perto de ti não vai aguentar. Então, perceba que quem está com o espírito firme, essa pessoa, ela vai ser sustentada na doença. Lembre-se que quando você estiver doente, seu intelecto precisa estar bom. Quando você estiver ruim, sua cabeça precisa estar boa. Por quê? Porque se sua cabeça está boa, então seu corpo também
ficará bom. Agora, se você está com a cabeça ruim, meu amigo, quem é que vai sustentar? Você pode estar até com uma saúde boa, mas você não vai aguentar, vai começar a ter depressão, vai começar a achar tudo ruim, vai começar você a ficar triste, vai começar você tem que tomar algumas coisas para reequilibrar o seu organismo, melhorar seu corpo, pegar sol, fazer exercício físico, para quê? Para que você melhore também sua mente. Perceba, são conselhos de quem? Salomão, o cara mais inteligente do mundo. Ele ainda continua dizendo: o coração do sábio adquire o conhecimento. O cara não quer estudar, tá ficando burro. O coração do sábio adquire o quê? Conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. Você só está ouvindo novela? Sensato. Você só está ouvindo coisas que não vão te santificar? Insensato. Você só está ouvindo coisas que vão te colocar para baixo? Insensato. Perceba que, olha o que ele diz: o coração do sábio está comprando, adquirindo conhecimento. Esteja comprando e adquirindo conhecimento. Vocês estão vendo aqui atrás? Aqui eu tenho uma biblioteca grande aqui. Essa minha biblioteca, o que tem aqui atrás, tem aqui na frente. A Débora já me mandou jogar fora um monte de coisa. Eu falei, Débora, livro não se empresta, livro não se... Tem duas coisas: você não empresta mulher e não empresta livro, né? Papai dizia. Por quê? Não, você dá. Livro você dá para pessoa, você não empresta. Não sempre volta rabiscado, sempre volta e às vezes você quer rabiscar seus livros, mas essas coisas você tem que adquirir. Nem todos os livros que estão aqui eu li, mas eu sei que a fonte, eu sei o que que tem aqui. E eu sei aonde eu posso buscar a, pessoas que vão me ajudar a desenvolver quando eu tiver um problema. Então eu montei um schedule aqui de 12, as 12 áreas da vida, fiz aquela roda da vida, né? As 12 áreas da vida, e para cada área da vida eu fiz como Davi fez. Eu mandei chamar os espadachins, os melhores, dos 12 espadachins do reino, das 12 tribos de Israel. Então peguei os melhores e vamos sentar aqui, vamos fazer como a gente faz para fazer uma espada bem forte aqui. Mandei chamar os ferreiros, 12 ferreiros, aí os ferreiros vêm dos reinos. Me explica aqui como é que você faz para desenvolver. É, a irmã Edneia fala aqui, época do disco também não se emprestava disco. É verdade, irmã Edneia. Não se empresta fita nem disco, verdade. Não sempre volta arranhado, sempre volta arrebentado, é verdade. E aí você desenvolve, amigo, 12 pessoas para casar. Ah, casamento, eu tenho 12 autores. Eu tenho mais autores sobre casamento, educação de filhos. Então você desenvolve esses itens, não só eu que sou pastor, que abençoo minha igreja, então eu preciso ter conteúdo para passar para minha congregação, para educar a minha congregação. O púlpito é um momento de treinamento, mas ao mesmo tempo para eu poder crescer nessas 12 áreas da vida, como o Olavo de Carvalho declara, as 12 fases da vida ali. É um fato que Salomão apresenta isso há muito tempo atrás. O coração do sábio, ele vai adquirir conhecimento. Mas o irmão não adquire conhecimento, o irmão não está lendo mais, o irmão não está estudando. Ele parou na época do estudo bíblico dele e não cresceu mais, não se desenvolveu mais. Perceba que o ouvido do sábio sempre está procurando saber. Se você vai estar andando, procure colocar alguma coisa que você vai ouvir no carro que vai te edificar e que vai trazer luz para você, ou mesmo vai fazer você crescer. Já que você vai dirigir e vai passar meia hora, uma hora no trânsito lá dirigindo, coloca o Gol Six. Você está aqui crescendo. Amém. Que eu já vi algumas pessoas dirigindo e colocando o Gol Six. Mas se é num outro horário, de volta, que você não está ali ouvindo o Gol Six, então o que que você vai fazer? Você vai colocar ali outra coisa que vai fazer você crescer. É o que Salomão declara no versículo 15. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Nunca chegue na casa de alguém sem alguma coisa para dar. Nunca chega na presença de um rei sem antes você poder dar algum presente. Se você vai falar com seu chefe, leva alguma coisa. Leve ao menos, se você chegar, não chegue de mãos vazias. Leve ao menos ali uma palavra amiga, uma coisa boa. Salomão diz que quem dá um presente vai fazer o quê? Abrir portas. Aprende com Salomão, meu irmão. Aprende com Salomão. Leve um presente na mão.
Primeiro, para você entender que você é um abençoador. Eu estou levando um presente, agradecendo. Primeiro, olha o que eu desenvolvo. Eu sou grato e por isso eu estou presenteando aquele que me ajudou de alguma forma. Eu estou me vendo como alguém que abençoa, não alguém só que é abençoado. Então, melhor é o que dá do que o que recebe, lembra disso? Então, quem um presente que se dá abre portas e eu estou o quê? Abrindo portas. Vai viajar? Toda vez eu faço isso. Cadê? A Dani não está aqui, né? Eu faço isso quando eu viajo. Quando eu viajo, que eu volto, eu sempre trago um presentinho pro Ancionato. Eu trouxe uma bolsa quando eu fui lá para o Paraguai, para eles. Trouxe como é que é o nome? O palmito, quando eu saio para fazer um negócio. Ou mesmo o azeite que a gente trouxe da Argentina. Dani, falar nisso, teu azeite está aqui, viu? E aí sempre tem coisas que eu trago para fazer o quê? Para abençoar. Por quê? Porque eu abro portas. Eu sempre abro portas, porque Salomão diz que um presente que se dá abre portas. Você precisa ser o quê? Intencional. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença do quê? Dos reis, dos grandes. Por isso, não chega na casa dos outros de mão vazia. Sempre chega com uma coisa para abençoar. Nunca chega de mão vazia. Às vezes, quando tem programa dos desbravadores, alguma coisa, eu, pastor, vou. Eu sempre levo o quê? Uma caixa de picolé para os desbravadores. Nunca vou chegar na presença dos meus desbravadores sem nada. Sol quente, não sei o quê. Aí eu chego, não chegou, não sei o quê. Caixa de picolé para todo mundo e tal. Sempre chego com alguma coisa. Minha presença começa a ser marcada. Então você tem que aprender com o Salomão. Estou falando para vocês que a gente é aqui próximo, a gente já virou parente, já virou família. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e examina. Então, quem fala primeiro parece ser justo, até que vem o outro e vai esquadrinhar. Então, toma cuidado, porque sempre vai vir outra pessoa e poderá falar diferente de você. Salomão está falando o quê? Lembra que eu falei para vocês que no capítulo 1 ao capítulo 10, Salomão fala como se fosse de um pai para um filho, educando o filho, faça isso, faça aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu gosto muito de azeite, é isso mesmo, Dani, me cobra, viu? Tá guardado aqui, Dani, toda vez eu esqueço o negócio. Aí, veja, e aí o texto declara que o primeiro que pleiteia a sua causa fala, mas quando vem uma outra pessoa, examina. Lembra que Salomão está dizendo aqui agora como é que um governante, como é que uma pessoa nobre vive e faz? Ele diz, olha, você que é nobre, você tem que chegar e falar. Depois que você fala, vão vir outra pessoa que vai esquadrinhar. Você tem que levar em consideração isso. Então não fale uma mentira. Porque se você ficar falando mentira, vai vir outra pessoa, como é que ele diz? Até que vem o outro e o examina. Então, você sempre tem que entender que você tem que andar na justiça, você tem que andar o que é correto. Por quê? Porque a verdade não tem como contestar. A verdade é clara, então seja claro e verdadeiro. Ele usa essa linguagem de ser alguém correto, né? As nossas emoções acerca aqui do equilíbrio que Salomão fala, ela também precisa ser equilibrada. As nossas emoções. Por que eu falo isso? Para isso, é preciso, de fato, buscar abrigo. Você deveria buscar abrigo na presença do Senhor, que é a nossa torre forte, que é o que ele declara aqui. Então, suas emoções precisam ser abrigadas no Senhor. Também deveríamos ser humildes, como declara o versículo 12. Nada de altivez, nada, porque o camarada sempre vai cair do cavalo quando ele for muito altivo. Nunca deveríamos responder ou agir por impulso. Por isso que ele declara o versículo 13, que a gente não deveria agir por impulso, a gente não deveria falar antes de ouvir, antes de pensar. Sabe, você deveria avaliar isso daí. Não só, sabe aquela a técnica do elevador, né? Você espera primeiro a pessoa sair para depois você entrar. Mas tem gente que já quer entrar e não quer esperar e fica empatando o outro na porta do elevador. Já viu gente assim? Puxa, o camarada é ansioso demais, o camarada ali fala antes de ouvir. Ele não espera a pessoa sair primeiro. Eu falo isso com as crianças, né? Os meninos meus são agitados, eu falo, não, não, espera primeiro todo mundo sair. Você fica de lado, quando todo mundo sair, aí nós entramos. Isso é também proceder no ônibus, isso é também proceder no elevador. As palavras, de acordo com o autor aqui,
elas deveriam ter equilíbrio. Em Deus conseguimos ser mais firmes e constantes, diz o versículo 14, buscando sempre um coração sábio. Você tem que buscar sempre sabedoria e um coração sábio. Sempre ser uma pessoa generosa, como diz o versículo 16. Lembra? Quando for na presença dos reis, quando for na presença de alguém, você abençoar e se examinar sempre que não ser. E se examinar sempre para não ser guiado pelas emoções, porque as emoções podem te desequilibrar ali. Equilibre os seus sentimentos. É o segundo aspecto que Salomão declara. E nesse último item que Salomão declara aqui, nessa última perícope que separei a vocês, do versículo 18 ao 24, Salomão diz assim, ó: equilíbrio também nas atitudes. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Ó, um sorteio vai pôr fim o quê? Às rixas e põe questões entre os poderosos. Use sorteio. Ele diz aqui, se você acha que tem muita gente que tem muita rixa ou opiniões divergentes, sorteia o negócio. Então, se tiver alguma coisa que você queira dar para duas, três pessoas e você não pode dar ali porque só tem um item, então faça um sorteio, porque isso vai pôr questão, vai pôr termo às pessoas que são poderosas. Olha, Salomão ensinando aos nobres, aos futuros reis, aos futuros governantes, e você é um governante, você é esse camarada, esse rei que Salomão está ensinando você. Lembra que ele ensinou isso aqui para os reis dele, lá em Israel, para os governantes dele. Mas agora ele está ensinando para ti, porque isso foi escrito, e que bom que você teve acesso a esse escrito. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Ó, se o cara tá ofendido, meu amigo, ele vai virar o cavalo do cão. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Cuidado, porque a pessoa que é ofendida, ela talvez pague uma boiada para não sair da briga. Sabe aquela ditado aqui no Brasil, né? Eu pago um boi para sair e uma boiada para não entrar, uma coisa assim. Eu pago uma boiada para não sair. É algo desse tipo, o ditado brasileiro. Então, perceba, Salomão está dizendo: o irmão que é ofendido resiste mais que uma fortaleza. Se você enganou, sabe esse negócio de quando o parente dizem, né? Que quando você vai fazer a herança, aí realmente você vê quem é seus parentes, né? Quem são seus irmãos. Olha, quando mexe com um, o cara vai até o final para poder fazer o que ele quer. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido, se sentiu trapaceado e passado para trás. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Pode ver, o cara é forte, a pessoa fica forte. E as rixas são como uma tranca das portas de um castelo. A tranca, sabe que Sansão, ele carregou os portões de Gaza na costa, não é? O portão pesava mais ou menos 1 tonelada. Imagine, irmãos, aquelas toras de madeira, portão, não é aquele portãozinho velho que a gente tem em nossa casa, não. Portão enorme. Ele quebrou as trancas. As trancas são muito fortes, de ferro. Então, o autor diz aqui: as rixas são como essas trancas das portas, muito firmes, muito seguras. Ele era muito fortão e arrancou aquilo no dente, né? Arrancou aquilo, botou na costa e subiu a montanha. Mas nós, meros mortais, como é que se arranca uma tranca de um portão? A gente não consegue arrancar nem a dobradiça direita da porta. Tem que desparafusar, fazer todos os negócios. Agora imagine você arrancar o castilho, o batente da porta com tudo. Sansão fez isso. Mas o que que Salomão está querendo dizer? Olha, as rixas são como essas coisas muito fortes. Quando você faz uma rixa e quando você trapassa alguém que é muito próximo a você, um irmão que é ofendido, resiste mais do que uma fortaleza. É como se fosse uma dobradiça muito forte. E às vezes o cara vai pagar uma boiada para não sair da briga. Eu vou pagar o dobro, mas não vai, isso aqui ele não vai fazer. Ele não vou deixar ele fazer isso daqui. Ele está querendo me enganar. Meu irmão está querendo fazer isso aqui, eu vou até o final, mas eu não vou deixar ele fazer isso. Perceba, querido irmão, Salomão educando os nobres. Cuidado, temos que ter equilíbrio nas nossas atitudes. Bem,
Do fruto da boca, o coração se farta. Ó, do fruto da boca, quem fica feliz? O coração. Então, se você só fala besteira, seu coração vai se entristecer. Mas se você fala coisas que abençoam, então do fruto da boca, o coração vai ficar o quê? Se fartar, ficar feliz, cheio, preenchido. Quem. Eu estou onde aqui? Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Então, o coração vai se satisfazer daquilo que você está falando. A morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Perceba aí, eu faço aqui esse verso como um verso principal. A morte e a vida, ó, estão no poder do quê? Da língua. Destruir ou construir, querida irmã, querido irmão, está no poder da onde? Na língua. E essa língua pode matar, essa língua pode destruir. E você, às vezes, é ferino na língua. Vê aí, passa a mão no seu rosto aqui, vê se não está sujo de veneno escorrendo. Porque, às vezes, tem algumas pessoas que são, meu Deus do céu, venenosos na linguagem. São ferinos quando vão falar. Sempre soltando uma piadinha, sempre contando, futucando, sempre dando uma chicotadazinha. Cuidado, a morte e a vida estará no poder da sua língua. Dizem, né, que se você quer que seu marido seja nobre, se você quer que ele seja melhor, querida irmã, você deveria tratá-lo como uma pessoa nobre. Você deveria tratar e ver desse jeito. Lembre que a mulher insensata, com suas próprias mãos, destrói a sua casa, você lembra? Então a mulher, com suas próprias mãos, ela destrói a sua casa. Se o marido não tiver ali o cuidado e a perspicácia, ele vai acabar destruindo sua esposa, destruindo sua casa por causa da sua língua. Aí depois de noite ele quer estar no bem bom, não consegue. Por quê? Porque o dia todinho ele ficou falando mal, reclamando, e aí não tem a festinha. É por isso que Salomão declara: a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem. Olha, recebeu uma bênção do Senhor. Então, você que é solteiro, ache uma esposa, uma que esteja alinhada e que queira ir para o mesmo lugar que você. Porque quem acha uma esposa, acha o bem, recebe uma bênção do Senhor. Então, não é bom que o homem fique só. Você deveria buscar uma esposa se você ainda não tem. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Perceba que você consegue ver claramente aqui o pobre falando com palavras de súplica, ou me ajuda, não sei o que, estou precisando, e o rico fala com dureza, não, não vou dar não, hoje não, hoje não. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode ser trapaceado, mas existem pessoas que você deveria dar valor, porque essas pessoas são mais achegadas que irmão. Como eu disse para vocês, à luz de Provérbios capítulo 13, amigos a gente pode contar na mão, no dedo de uma mão só, né? Cinco, três, quatro pessoas que você, se tiver com dificuldade, pode ligar e essa pessoa te estender a mão. Você deveria ter equilíbrio nas atitudes, para você não espantar as pessoas que querem ficar perto de você. Deveria ter ali equilíbrio nas suas atitudes, à luz de Salomão, dessa última perícope, para você não destruir quem quer te ajudar a construir. Nossas atitudes aqui, elas são frutos das palavras e dos sentimentos, de acordo com Salomão. Então você precisa ter equilíbrio com essas coisas. Perceba que o sábio, ele propõe até sorteio para resolver problema. O sábio faz até sorteio para não trazer contenda. Tenho dois filhos, não posso dar o presente dos filhos, então vou até sortear o negócio. Para o quê? Para não trazer contenda. O versículo 18 diz. Versículo 19 declara que muitas portas são fechadas por causa das atitudes negativas. Suas atitudes estão fechando muitas portas e você nem sabe disso. É o seu jeitão, meu irmão, que está ferrando você,
Está ferrando sua casa, está ferrando sua família. É o seu jeitão, suas atitudes, de acordo com Salomão, fecham muitas portas, diz o versículo 19. E as palavras são muitas das vezes perigosas. Você tem que saber equilibrar suas atitudes, porque algumas dessas palavras são perigosas e podem te trazer à bancarrota. Bem, chegando ao extremo de poder o que? Matar a pessoa. O versículo 21 declara: os relacionamentos são enfatizados nesse texto que a gente leu aqui, mostrando que as nossas atitudes elas provocam reações nas pessoas e vice-versa. Ou seja, as atitudes das pessoas também vão provocar em nós reações positivas ou reações negativas. Portanto, você deveria parar um momento e reavaliar a sua história. Você deveria parar um momento e buscar o equilíbrio. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Versículo 18 ao 21. O capítulo 18, versículo 21. Que Deus ajude você, porque hoje eu disse que deveríamos ter equilíbrios nas palavras, nos sentimentos e nas atitudes. E eu desejo que você busque esse equilíbrio. Não se desequilibre, querido irmão. Por quê? Porque se você estiver bem equilibrado, sabe, pisando aqui, pisando ali, e assim, você vai conseguir andar. Mas o desequilíbrio vai acabar com você. Busque o que Salomão propõe a você. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção e o equilíbrio que vem do alto.